Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia nesta terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum, dia 17 de novembro. Damos continuidade hoje à leitura do livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículos de 1 a 6 e 14 a 22. Eu, João, vi o Senhor que me dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tens a fama de estar vivo, mas estás morto. Acorda, reaviva o que te resta e que estava para se apagar. Pois não acho suficiente aos olhos do meu Deus aquilo que estás fazendo. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa-o. Converte-te. Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão, sem que saibas em que hora te vou surpreender. Todavia, aí em Sardes, existem algumas pessoas que não sujaram a roupa. Estas vão andar comigo, vestidas de branco, pois merecem isso. O vencedor vestirá roupa branca e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante de meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua conduta. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Tu dizes, sou rico e abastado e não careço de nada, em vez de reconhecer que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou-te um conselho. Compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes brancas para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa, e compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos refeição, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Responderemos com o Salmo 145, o refrão é: o vencedor dá-lhe o direito de sentar-se comigo no meu trono. Senhor, quem morará em vossa casa? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias a sua língua, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. O evangelho proposto para a nossa reflexão de hoje é o de Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. Naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito,
O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, hoje a primeira leitura do Apocalipse fala da palavra, de João, o Espírito às igrejas, a duas igrejas, especialmente a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. Tanto em um texto quanto em outro tem um chamamento, que ao mesmo tempo é uma crítica e uma espécie de sacudida bem forte dada por João a essas igrejas, porque ele diz à igreja de Sardes que a igreja de Sardes tem fama de estar viva, mas está morta, que é preciso reavivar antes que se apague, acordar, converter-se, estar vigilante, uma chamada, também um reacender da chama, um revigorar do ânimo. Aquela mesma ideia presente na nossa reflexão de ontem, do retorno ao primeiro amor e da descoberta do ardor e do fervor, volta nessa chamada feita por João à igreja de Sardes e depois à igreja de Laodiceia, onde usa aquela bonita imagem do vejo que não és nem frio nem quente, nem uma igreja fervorosa, nem uma igreja descrente completamente, mas um meio de caminho, um morno, um sem sal, um insosso. João chama atenção para recobrar esse ardor, esta força, este ânimo, um grande chamamento de multiplicação de talentos que esta semana nos faz através dos textos do Apocalipse, um chamado que o Senhor faz a Zaqueu no Evangelho de hoje, dizendo: Zaqueu, desce daí, eu vou entrar em tua casa e tudo deve mudar. E Zaqueu, tocado por Deus, certamente convertido e renovado no ardor, fez questão de reparar toda a injustiça cometida e começar uma história nova. Uma história de ardor, de serviço, de multiplicação de talentos, uma história de um primeiro amor que sempre ali, presente, sempre com um certo frescor e com muito ardor. Desejo que a palavra de hoje, dirigida às igrejas, de alguma forma ponha no lugar do nome das igrejas, o nosso nome. É o Senhor que nos chama, que nos impele, que Ele que nos pede para acordar, Ele que nos pede para convertermos-nos, e é Ele também que faz o pedido que o nosso lugar não é o lugar do morno, o nosso lugar é o lugar do produtivo, do multiplicador de talentos. O nosso lugar é o lugar do quente. Que Deus abençoe a todos.